Porque Ellen Goldwhite não é só uma profetisa, ela é o espírito de profecia. Eles continuam falando bobeiras na internet. Então, se você quer saber mais sobre essas falácias, fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E nós estamos seguindo aí essa vibe do momento, né? Porque o último vídeo, se você não assistiu, tá aqui, ó, para você assistir, tá bom? É um momento aí em que a Igreja Adventista está em evidência, né? Alguns estão falando assim, pastor, né, não tem porquê as pessoas ficarem respondendo, né? E eu até entendo, né? Porque a gente não está aqui, eu não estou aqui pela treta apenas, né? Eu, como pastor adventista e por ter alguns seguidores aqui no Instagram, eu acho que tem uma responsabilidade da minha parte poder dar a minha opinião, né? Minha opinião não vale muita coisa, não, mas algumas pessoas querem uma resposta, né? E eu acho por bem que eu acredito que apologética cristã também é pregação do Evangelho. E nessas respostas, né, nesses vídeos, as pessoas começam a ter uma ideia mais ampla sobre a nossa crença, né? Porque o problema de tudo isso que eu vejo, gente, eu não vejo maldade nesses pastores que estão falando, né? Pode ser que haja maldade no coração deles, né? Mas não sou eu que julgo, né? Mas eu vejo que há uma desinformação, uma falta de conhecimento, de entendimento como nós cremos, né? Então já faço começo aqui fazendo um apelo para você que está assistindo esse vídeo. Não vamos repetir esses erros, né? Se você vai discutir o assunto sobre outra crença, aprenda sobre essa crença, né? Muitas pessoas não sabem o que os outros creem e acabam levantando espantalhos. E isso que me deixa doido. Falar que a igreja é uma seita, eu aceito. Agora, chama a gente de herege ou algo parecido, aí é complicado. Aí já nos rotula de uma maneira bem pejorativa, tá bom? Mas vamos lá. Você já se inscreveu no canal, curtiu? Se você gostou, você gosta desse assunto, coloca nos comentários. Tivemos vários comentários no vídeo passado. E quem sabe eu quero fazer um vídeo também reagindo aos comentários ali. Tem um pessoal ali que é sem noção, né? Mas vamos fazer um dia, quem sabe, reagindo a esses comentários desses vídeos aí. Ok? Hoje ele volta aqui para o canal. Ele volta, né? O pastor Bispo Thales, ele volta aqui no canal porque ele também quer dar a contribuição dele para o seu povo, e tá certo, e ele tem que fazer mesmo, tá bom? Só que mais uma vez o Bispo Thales cai no engodo, né? No engano de falar coisas e de interpretar aquilo que nós interpretamos. Olha só, né? Então é um perigo. E nesse vídeo, então, quero reagir ao Bispo Thales sobre esse assunto. Então bora lá para o vídeo não ficar muito longo. Tá aí na tela o Thales. Bora lá ouvir ele. Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Afinal, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou não? Deixa eu aproveitar aqui, né, e pedir desculpa para vocês, porque no vídeo passado eu estava com um problema, né, tá vendo? Tô moderninho, tô com um fone de ouvido aqui porque tava dando retorno, deu problema, ficou picotando o meu áudio, e teve gente que foi no comentário e falou assim que eu estava sendo desleal, que não estava deixando o pastor falar porque estava picotando, eu que estava tirando. Não é isso não, tá? Eu tava com problemas técnicos, mas acredito que esse vídeo ficou melhor, né? Bora lá. É seita ou não? Vamos lá. Hoje eu trouxe para você algumas coisas muito importantes e curiosas para você ver neste vídeo, então vem comigo. Chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixa um like pra gente se você gosta aqui do nosso conteúdo, compartilhe com mais pessoas para espalhar aqui também o nosso vídeo, e você pode comentar com a sua opinião para que você possa interagir também com o canal. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Hoje eu vou responder uma das questões que mais me fazem aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Já estou aqui na internet há quase 8 anos
E eu não gosto muito de entrar em polêmicas. Eu acredito que nós devemos aqui trazer opiniões equilibradas, relevantes para o reino de Deus, fazer com que você cresça com o conteúdo que nós produzimos aqui, fazer você crescer na sua igreja, no seu ministério, te capacitar a servir a Deus melhor. Esse é o papel do Teu Lugar. E é por isso que você verá aqui 95% dos nossos conteúdos é um conteúdo próprio, para que você possa absorver o conteúdo e crescer. Eu não fico fazendo react, reações de vídeos. Eu não uso outros vídeos como pauta do meu vídeo aqui, né? Tem gente que só... Não, tá bom. Eu já não concordo, mas tá bom, né? Só não colocou a cara de alguém, mas o tema aí você vai falar sobre o tema que tá rolando aí, né? E o fato do senhor não fazer conteúdos assim, tá? Não descredibiliza, né, as pessoas que fazem assim, né? Eu também, no meu canal, se você for ver, existem vários, né? Eu não vou dizer 90%, mas tudo é conteúdo novo aí, né? Mas vamos lá, deixa o homem falar. Que só sabe fazer isso. É pegar o vídeo do Teu Lugar e resposta ao Teu Lugar, resposta ao Teu Lugar, resposta ao Teu Lugar. Ele não tem um conteúdo próprio. Ele só fica... Não é o meu caso, tá bom? Mas mesmo se não fosse, pastorzão, o fato de você se pronunciar e colocar na internet, né, dá liberdade para que outros dê a opinião, tá bom? Então, deixa fazer quem faz, né? Respondendo e questionando outras coisas, né? Mas em alguns momentos eu me vejo obrigado a trazer a minha opinião, uma opinião equilibrada e bíblica, para responder coisas que estão em alta na internet, né? E agora é uma questão importante. Será que a Igreja Adventista é uma seita ou não? É importante por duas coisas. Primeiro, para os adventistas que estão lá. Será que eu estou numa seita? E segundo, para os protestantes. Será que eu devo absorver esse conteúdo? Esse conteúdo ele é válido para mim? Porque se isso se trata de uma seita, eu tenho que abrir os meus olhos. Então, é um conteúdo que eu acredito, esse vídeo é importante para você, e definirmos aqui, à luz das Escrituras e do que eu vou trazer para você agora, se realmente a Igreja Adventista é uma seita ou não. Para a gente começar a construir um pensamento, vamos entender primeiro o que é a palavra seita. Aqui já vem a primeira distorção e o primeiro problema. A palavra seita hoje é uma palavra muito pesada. Dizer que alguém é sectário ou faz parte de uma seita, parece que estamos falando de alguém que faz parte de um lugar macabro, que as pessoas usam um capuz preto e que fazem sacrifícios de animais, sacrifício de criança, que tem fumaça, que tem sangue, que é uma seita secreta, macabra, com magia negra. Essa é a imagem que vem na cabeça das pessoas quando falamos seita. Porém, a palavra seita, que é oriunda da palavra secta, que é uma palavra latina, que é oriunda da palavra hairese, que é uma palavra grega, aqui vem a construção, né? A palavra haireses, que significa partido, que significa divisão, né? E quando passa para o latim se torna secta, quando vem para o português se torna seita. Então, o que é uma seita? É um partido, é uma divisão. A Bíblia usa várias vezes a palavra haireses para mostrar que é uma divisão, que é uma seita ali. Então, escute bem o que eu vou te falar. Quando falamos que um lugar ou um grupo religioso é uma seita, não estamos falando de alguém que usa capuz preto, que faz sacrifício de crianças e de animais. Estamos falando de doutrina. A doutrina daquele grupo religioso se aparta de um cristianismo puro e simples, pautado somente nas escrituras sagradas e nada mais. Ok. É que ele está falando que o fato de sair, separar, então existe um grupo correto, né, um falso, e que seita é mais um termo pejorativo, né? E eu, como eu falei, né, não tenho problema nenhum de que a Igreja Adventista é uma seita. Se a gente diverge de outros, não tem problema. Eu posso dizer também que ele é uma seita, porque ele diverge da minha opinião, né? Então essa questão de se é seita ou não seita, eu sei porque o pessoal fica preocupado, né? A minha questão é heresia, erros teológicos que podem prejudicar a minha santificação, me levar para o engano. Essa é a minha preocupação. Então, quando um grupo religioso se aparta doutrinariamente do cristianismo puro e simples, esse grupo é denominado como seita. Agora eu quero saber do bispo Tales, né? Qual que é o cristianismo puro e simples que os adventistas não estão vivendo, né? Esta é a questão. Então tá bom, nós somos seita segundo vocês, tá? Qual é então a teologia pura e simples que nós não vivemos? Qual é a nossa diferença? Bora lá. Seita não porque usa capuz preto.
mas porque usa terno, usa roupas normais, que fala normal. E que nós podemos andar com essas pessoas e cumprimentá-las e trabalhar com elas muitas vezes, e estudar com elas numa faculdade. É meu colega de faculdade, é meu colega de trabalho, é o meu vizinho, é meu vizinho do condomínio, é meu parente. Então, são pessoas, assim como nos relacionamos com ateus, com budistas, com espíritas. Né? Você não conversa com um espírita? Então, por que não conversar com um sectário? Não tem nada assim. É que a questão doutrinária separa esse grupo religioso de um cristianismo ortodoxo. Então, esse grupo é considerado uma seita. E quando se fala de uma coisa que é cristã, isso é chamado de seita pseudo-cristã. Parece ser cristã, mas não é, porque se trata de uma seita. Outra coisa que temos que separar aqui para construir um pensamento, né? Nós temos que separar, por exemplo, o adventista do adventismo, o budista do budismo, o espírita do espiritismo. Então, por exemplo, um adventista deve ser amado, um espírita deve ser amado, um budista deve ser amado. Agora, o budismo, o espiritismo e o adventismo devem ser refutados, confrontados, analisados, estudados. Será que é isso mesmo ou não? Então, pastorzão, o seu próprio argumento, vocês caem nesse próprio argumento de vocês. Porque vocês falam que o adventismo, né? Só que muitas vezes o que vocês levantam, as acusações que vocês levantam, né, é a crença de alguns adventistas e não do adventismo. Então eu gostaria que o senhor vivesse essa própria afirmação que o senhor está falando aí. Realmente, se o adventismo, a crença do adventismo, ele está equivocado, tem que ser combativo o adventismo, né? Então nós temos que ir para a nossa literatura primária, né? Ir atrás do que realmente a igreja crê. O que acontece que eu vejo na internet é vocês falando um monte de espantalho. Por exemplo, outro dia eu vi num debate aqui, o César Cavalcante, né, falando que na igreja adventista, na escola sabatina, as pessoas chegam lá com livros de Ellen White, vamos abrir a palavra de Deus, e abre os livros de Ellen White. Né? É um absurdo, isso não existe, não acontece. Igual o pastor Mocelin, falando num vídeo passado, né, que os adventistas, né, ou o adventismo acredita que Jesus veio em natureza pecaminosa, né? Então, assim, gente, vamos ser coerentes, equilibrados, como o senhor falou aí. Então, vamos lá, estou acreditando no senhor, vamos lá. Separando uma coisa da outra, eu digo o seguinte, olha, você é um adventista e não tenho nenhum problema com você, não é? Aí vocês odeiam os adventistas. Não é verdade. Nós amamos todas as pessoas, assim como Jesus nos ensinou a amar, inclusive os nossos inimigos. A questão é com a doutrina, é com o adventismo, com o espiritismo, com o judaísmo. A doutrina é que é debatida aqui. Então, a igreja adventista vai dizer o seguinte, não, nós não somos uma seita. Nós somos uma igreja verdadeira, porque pregamos Jesus como Deus, cremos na Trindade, cremos na Bíblia, nós cremos na salvação pela graça, e todos esses requisitos nos fazem uma igreja verdadeira. Mas vamos dizer assim, nos julgam por causa do sábado. Se algum adventista, algum líder disser assim para você, olha, nos tratam como seita só porque guardamos o sábado, isso não é verdade. Não há problema, nós como protestantes, não vemos problema de uma pessoa guardar o sábado ou não, mesmo porque há igrejas protestantes que guardam o sábado. Batista do sétimo dia, pentecostal do sétimo dia, fiquei sabendo agora que tem até a Assembleia de Deus do sétimo dia. São pessoas que, ao olhar as escrituras, dentro do sola escritura, olham e dizem assim, não, eu acho que eu tenho que guardar o sábado. Então, nós não acreditamos que a igreja adventista do sétimo dia é uma seita só porque guardam o sábado. Entendemos que é só uma questão de interpretação, eles têm dificuldade em interpretar a Bíblia com a luz do Novo Testamento, eles enxergam ainda o Antigo Testamento com o véu colocado sobre a sua face, então há uma dificuldade de interpretação, eles não enxergaram ainda que Jesus veio como o Senhor do sábado, e que o sábado era a sombra daquilo que deveria vir, que era Jesus. Rapaz, me dê alguma referência, né, que o sábado é a sombra, e porque encontrou a sombra em Jesus Cristo, não precisa guardar mais. Né? O próprio Cristo disse que ele não veio para abolir a lei. Né? Então o Senhor está falando que nós adventistas temos dificuldades, né, porque olhamos para o Antigo Testamento e há um véu no nosso rosto, né? Então nós somos apaixonados pela lei e porque queremos guardar a lei, né? E é algo que não precisa, né? Tiago fala, se a gente guarda toda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos, né? Então, assim, a interpretação que vocês fazem sobre o sábado, né? Eu até hoje não entendo, né? Eu acho que vocês estão com um véu, né? Porque algo tão importante, né? Jesus disse que é o Senhor do sábado, e porque ele disse que é o Senhor do sábado, então não precisa mais guardar o sábado.
Absurdo, absurdo. Ele mesmo institui o sábado no jardim do Éden. A lei foi dada através dele, nós acreditamos nisso, que lá no Monte Sinai Jesus estava presente. A lei foi entregue, ele é o criador de tudo. E se o sábado agora não precisasse guardar, ele com certeza diria, os apóstolos diriam, né? Agora, dizer que nós temos um véu e que nós guardamos algo que não é necessário, eu acho que vocês estão com um véu no rosto aí, né? Mas vamos lá. Mas é interessante, gostei, viu? Porque o que o Thales está falando, né? Alguns, né? Alguns não, boa parte diz que nós somos seita porque guardamos o sábado. Ele já está dizendo que não, né? Então, beleza. Tá avançando aí, viu? Parabéns, viu, pastor? Parabéns. Jesus Cristo. Então, essa divergência entre adventistas e protestantes, o protestante não guarda o sábado, conforme Romanos capítulo 14. Conforme Romanos capítulo 14? Não vejo nenhuma referência por causa dos dias lá, né, que uns fazem mais dias importantes que o outro, né? Interessante, outros podem fazer dias importantes. O que nós não podemos entender é que o sábado é o dia do Senhor, não o dia dos homens. Os homens querem fazer dias importantes, eles fazem. Mas Deus tem um dia importante, né? Que é o sábado. Eu não estou entendendo, um argumento não corresponde aí à afirmação. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais. Alguns pensam. Mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria... Então, isso aí é uma opinião humana. Se você, queridão, quer guardar a terça-feira, guarda a terça-feira. É para o Senhor? Beleza. É a sexta-feira? Beleza. Mas não esqueça do dia do Senhor, que é a opinião e é mandamento dele. Olha só, usando um texto que está falando sobre a opinião dos homens. E Deus não está ligando para a opinião dos homens, né? O importante é a opinião de Deus. Todos os dias são santos? Não, na Bíblia diz que existe um dia separado, que é o sábado. Quem criou isso? Foram os homens? Não, foram Deus, né? Então, com a opinião de Deus, você se preocupa. A opinião dos homens, Paulo está certo, vocês fazem aí o dia, né? Mas o dia do Senhor é o sábado. Né? Propriamente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Opinião do homem. Opinião das pessoas que Paulo está falando. Porque o dia para o Senhor separado que ele instituiu é o sábado. Então esse argumento aí não serve. Então, se uma pessoa faz isso para o Senhor, tudo bem. Se ela quer guardar o sábado, da sexta-feira ao pôr do sol, até o sábado ao pôr do sol, ela quiser guardar o sábado para Deus, quem sou eu para impedir? Eu só acredito que é algo que já passou. Na nova aliança nós não temos isso. Alguns dizem, não passou, ainda está vigente. Tudo bem, não há problema. O único problema do sábado com relação aos adventistas é que Ellen Goldwhite diz que o sábado importa em salvação eterna. Veja comigo esse texto. Olha. Santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus, aos que me honram, honrarei. 1 Samuel. Muito bem, então vamos lá. Nós, adventistas, somos coerentes com a nossa crença. Você, pastorzão, com certeza acredita e aceita que não devemos adorar outros deuses, né? E que nós não devemos honrar pai e mãe, que não devemos adulterar. Então, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e continua na prática do adultério, então o adultério importa em salvação. O Senhor está sendo coerente com a crença do Senhor. Agora, nós adventistas, que acreditamos que o sábado é um dia de repouso e que isso Deus pede por questão de fé, né? E porque Ele mandou, isso importa em salvação, é uma quebra de uma lei. Então, não adianta o senhor julgar a nossa interpretação pela interpretação sua sobre nós. Então, o senhor está equivocado. Se você partir do pressuposto que o sábado é lei do Senhor, então, assim como as outras leis, importam em salvação. E isso não é acrescentar algo à salvação, não. Porque se eu sou salvo, eu demonstro a minha salvação pelas obras. É assim que Tiago fala, né? Então, esse textinho aí já está mais que respondido. E, pastorzão, não continua com esse texto. Não dá certo para nós, né? Se o senhor tem alguma outra objeção, use outro texto. Esse já foi cansado, já responderam demais. Eu estou respondendo novamente para o senhor com todo carinho, tá bom? Esse texto não interfere em nada nas nossas crenças e também não acrescenta em nada ou adultera a salvação.
não é salvação pelas obras? É o capítulo 2, versículo 30, está lá no Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Em alguns textos, Ellen White diz, não é que a guarda do sábado não provoca a salvação, não redunda em salvação, não importa em salvação. Mas neste texto aqui ela diz, olha, santificar o sábado, e o contexto é o sábado mesmo. Você pode pegar aí o Testemunho Seletos, volume 3, página 23, e ver que ela está falando do sábado, olha, acabando o sábado, veja se foi lucrativo a sua vida espiritual ou não, faça uma análise do sábado, porque santificar o sábado importa em salvação eterna, e ainda ela termina dizendo, aqueles que honram a Deus, Deus vai honrar. Aqueles que guardam o sábado, Deus vai honrar essa pessoa. Santificar o sábado importa em salvação eterna. Deus vai honrar os fiéis a ele? Com certeza. Qual o problema, pastor? Qual o problema? Né? Então, deixa eu só dar um detalhe aqui. O sábado importa em salvação para um salvo. Então, se eu sou salvo em Jesus e não obedeço à lei, então a salvação não chegou até mim. Né? Eu ainda sou um salvo perdido. Né? É mais ou menos isso. Então, o seu argumento serve para qualquer mandamento. Então, peraí, chega o final do dia. E aí, eu adulterei? Não, como foi meu dia? Eu honrei o pai e mãe? Como foi minhas mentiras? Isso é algo comum do cristianismo, né? Nós temos que nos esforçar pela graça de Deus para ser fiel ao Senhor. Não tem problema nenhum. Então, o que o senhor está falando é uma falácia. Então, isso é atrelar o sábado à salvação. Embora o adventista vai dizer assim, não, o sábado não causa salvação eterna, não entendemos assim, não é assim que eles pregam. Vem de um programa esses dias, uma pessoa questionando um pastor adventista, ele pergunta assim, mas eu posso ser salvo sem guardar o sábado? E a resposta retórica do pastor foi o seguinte, olha, você pode ser salvo assassinando uma pessoa por semana? Você pode ser salvo cometendo adultério uma vez por semana? E ficou assim, quer dizer... Ou seja, se você não guardar o mandamento uma vez por semana, será que você vai ser salvo? Você consegue ser salvo assim? É uma pergunta retórica que não carece de resposta. O que é uma pergunta retórica? Na sua pergunta já tem a resposta, né? Então, como se a pessoa entendesse assim, então se eu não posso adulterar uma vez por semana, eu não posso assassinar uma vez por semana, eu não posso ferir o sábado uma vez por semana, que eu não vou ser salvo também. Quer dizer, está atrelado à salvação. Só trazendo uma resposta aqui sobre essa questão, né? O adultério e o assassinato estão no Novo Testamento como norma, ainda no Novo Testamento. Já o sábado não temos no Novo Testamento um texto normativo onde continua a guarda do sábado no Novo Testamento. Nós temos também não tem honrar, não temos também não tomar o nome de Deus em vão, também não tem como normativo, né? Também não tem o primeiro mandamento, não terá os outros deuses diante de mim, também não tem no Novo Testamento, pastor. Mas é um princípio que perdura, tá vendo? Esse negócio de descontinuar, né, a aliança, né? Nós acreditamos que essa nova aliança, ela é a nova aliança mais ampla, porque a aliança estava sobre sangue de animais. Agora Jesus fala, esse é meu sangue, né? Da nova aliança. Agora é a aliança sobre o sangue do verdadeiro cordeiro, né? E ele não está abolindo a lei nesse sentido. Então, e os outros mandamentos que não aparecem ali no Novo Testamento como normativo? E aí? Tem tantas outras coisas que não aparecem de maneira normativa no Novo Testamento, mas nós cristãos, inclusive o senhor, continuam a guardar. Por que esse argumento só serve para o sábado, pastor? Eu acho incoerente. Uma descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar aqui um podcast que nós gravamos inteiro sobre a guarda do sábado e você pode entender melhor esse assunto, essa descontinuidade do Antigo para o Novo Testamento. Ok? Então, essa falácia de que tratamos o adventismo como seita porque guardam o sábado, não é verdade. Podem guardar o sábado à vontade, mesmo porque hoje a maioria dos adventistas dizem, não, eu não guardo o sábado para ser salvo, e guardar sábado não leva à salvação. Então, glória a Deus por isso. Querem guardar o sábado? Que façam. Não é por isso que tratamos o adventismo como uma seita. Outro argumento que vão utilizar é o seguinte, olha, dentro do protestantismo há divergências doutrinárias, e aí sempre é usado duas coisas. Primeiro, calvinismo e arminianismo, e segundo, cessacionismo e continuismo. Deixa eu te explicar melhor. Vamos dizer assim, olha, o presbiteriano que crê na predestinação não concorda, por exemplo, com o assembleiano, que crê que tem o livre-arbítrio, por exemplo. Então, para o presbiteriano calvinista, vai dizer assim, olha, esse assembleiano é herege, porque crê no livre-arbítrio. Agora, o assembleiano vai dizer, não, existe o livre-arbítrio, esse negócio de predestinação, esse negócio aí não existe, né?
esse negócio de predestinação, que Deus predestinou um para o céu e um para o inferno, não concordo com isso. Então, essas duas correntes de pensamento doutrinárias são opostas, não se conversam, são opostas, né? Então, um trata o outro como herege. Peraí, calma, não é bem assim. Nos tratamos como irmãos, não concordamos um com o outro. Outra Ô pastorzão, eu sei que você está fazendo a política da boa vizinhança, né? Mas até recentemente foram no seu programa, no seu podcast, né, sobre esse assunto e as pessoas que foram convidadas, né, chegou a declarar que um calvinista é herege, né? Então veja, vamos lá, nós estamos falando de soterologia, pastor, e realmente nós somos arminianos, nós acreditamos, né, que existe um livre-arbítrio. Calvinismo, para mim, é heresia. Por que heresia? Porque tira de mim o direito de escolher. É o direito em que, se eu quero a salvação, não. Se Deus determinou, já era. Entende? Falando de salvação, Deus tirando a escolha de mim, crer nesse tipo de coisa, para mim é heresia mesmo, né? Agora o senhor falar que, não, a gente apenas discorda, não é bem assim não. Esse negócio de discordar é só para vocês manter a política da boa vizinhança entre vocês, né? Porque os adventistas são hereges e são seita, né? Agora vocês que divergem de um ponto crucial de salvação, não, Deus nos dá o livre-arbítrio, nós podemos escolher. Não, Deus já determinou a salvação e Ele é soberano e é tudo. Então assim, nós discordamos disso, né? E vocês, entre vocês chamam um outro de herege também. Né? Aí vocês querem manter o bom relacionamento entre vocês e toma ali adventista, né? Vocês não, vocês são hereges. Nós estamos discutindo dentro da Bíblia. Não cola não. Tá? A questão é o cessacionismo e o continuismo. As igrejas reformadas vão dizer que os dons cessaram, que não tem mais o dom hoje, ou pelo menos diminuíram, né? Mas as igrejas pentecostais, por exemplo, vão dizer, não, os dons estão vigentes, estão atuais, são igrejas continuistas, que creem que o dom continua. Então veja, ao olhar um cessacionista, ao olhar o continuista, vai dizer herege. E o continuista, ao olhar para o cessacionista, vai dizer herege. Por que então que não considera, a presbiteriana não considera a Assembleia como seita e a Assembleia não considera uma presbiteriana como seita? Por um simples motivo. Porque toda esta discussão está dentro do que nós chamamos sola escritura. Dentro das escrituras são interpretações diferentes, interpretações cabíveis, plausíveis. Ora, você entende assim, eu não entendo assim, mas somos irmãos e cuidamos da mesma doutrina que está pautada nas escrituras. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Agora, pastorzão, é perigoso esse argumento, né? Porque vamos falar dos testemunhos de Jeová, que eles vão dar argumentos dentro da Bíblia, da sola escritura, de que Jesus é um Deus menor, de que não podemos fazer transfusão de sangue porque eles têm alguns textos dentro da Bíblia. Então, se eu provar para o senhor apresentar um texto cabível dentro da Bíblia, então está tudo certo. Então é uma questão de interpretação, mas os adventistas não, são hereges e são hereges. Mas aqueles que discutem dentro da Bíblia não são hereges, né? Esse é perigoso, o senhor está abrindo uma porteira para entrar um monte de gente para a ortodoxia cristã, né? Perigoso esse argumento, senhor, né? Eu não ia nessa questão, é uma questão de interpretação, então é relativo, então a interpretação da Bíblia é relativa, né? Tá dentro da Bíblia, então pode tudo, não sei. Agora, será que o adventismo está pautado somente numa outra interpretação das escrituras? Ou está algo além das escrituras? Então não dá para usar o argumento de que cessacionismo não concorda com continuismo e calvinismo não concorda com arminiano, porque isso está dentro do sola escritura. Agora, pensa comigo, será que o adventismo está dentro do sola escritura? Eu quero ler um texto com você e a gente vai conversar sobre isso e vamos analisar juntos a partir de agora. Agora começa. Satanás treme ao contemplar sua obra. Eu estou lendo aqui um livro de Ellen White, tá? O livro História da Redenção, na página 26. Ele vai contar uma história aqui de Satanás. Ele está sozinho, meditando sobre o passado, o presente e o futuro de seus planos. Sua poderosa estrutura vacila como numa tempestade. Um anjo do céu está passando. Ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo. Isto lhe é concedido. Então relata o Filho de Deus que está arrependido de sua rebelião
e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se a seu sábio comando. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe com pensamento de Deus que ele jamais poderia ser recebido no céu. O céu não deveria ser colocado em perigo. Se fosse recebido de volta, todo o céu seria manchado pelo pecado e rebelião originados com ele. História da Redenção, página 26. Isso está dentro do sola escritura? É esta a questão. É uma discussão entre dois textos bíblicos? Olha, eu vejo esse texto aqui eu vejo predestinação. Não, aqui eu vejo livre-arbítrio. Tudo isso está dentro do sola escritura. O texto que eu li agora está dentro do sola escritura? Não, pastor, não está dentro do sola escritura. Aí que está o problema sério, e eu vou falar com muito carinho, né? Nós, adventistas, cremos que Ellen White, o Espírito Santo, a inspirou, né? E que os seus escritos, pastorzão, não é só a escritura. Nunca será um cânon sagrado os escritos de Ellen White. Ela é uma profeta que é uma profeta não canônica. Seus escritos não são regras de fé e prática para nós. Porém, todavia, entretanto, as visões que ela teve do passado, né, do futuro, são profecias que ilustram e preenchem certas lacunas que nós encontramos na Bíblia, né? Então, por exemplo, ela está falando sobre ali o momento da batalha no céu, a expulsão de Satanás, a história da redenção. Gente, leia. O texto que o senhor leu aí mostra um Deus de amor, um Deus de justiça, um arrependimento, o remorso de Satanás por ele ter feito o que fez, né? Então, na Bíblia nós temos uma lacuna sobre esse período. Ellen White, inspirado por Deus, porque assim eu acredito, e os adventistas, e o adventismo acredita, ela escreve sobre esses períodos. Agora, pastorzão, se o senhor não acredita nisso, segue o barco, porque isso não é doutrina para nós. E um comentário, né, sobre isso, um comentário de um profeta sobre coisas que não foram reveladas na Bíblia, não é necessariamente uma heresia, né? Eu não aceito como doutrina. Aliás, se eu deixar de acreditar nisso, se eu não quiser acreditar, eu sou pastor, se eu deixar de acreditar que esse comentário de Ellen White não é verdadeiro, né? Aliás, como que nós teríamos a prova cabal disso? E aliás, tem muitas coisas na Bíblia que a gente não tem prova cabal e a gente acredita pela fé, ok? Então, nós adventistas não tomamos essas visões de Ellen White como doutrina. Eu acredito que aconteceu. Mas o fato de acreditar que aconteceu não interfere nas crenças, nos bons, no cristianismo puro e simples, como o senhor falou. E de maneira nenhuma, tá bom? Assim como vocês leem Lutero, Calvino, né, e tantos comentários maravilhosos, que eu tenho um monte aqui, né, de pessoas que, raciocinando, pensando, né, fazem seus comentários, as possibilidades, enfim. Isso não é doutrina para nós. Então, esse texto de Ellen White não é doutrina. Eu acredito como texto inspirado, mas não é regra de fé e prática. Então, isso não interfere na crença sola escritura. Ok? Eu, assim como você, acreditamos que a Bíblia é somente a Bíblia, como regra de fé. Agora eu pergunto para o senhor, desse texto que o senhor leu, interfere na minha salvação no quê? Atrela ou acrescenta na minha salvação no quê? Então, o senhor está levantando um espantalho sobre Ellen White por não compreender o ministério dela, né? Assim como no passado, né? Quando Moisés escreve ali a lei, né, a Torá, os próximos profetas que surgiam falando coisas que não estavam na Torá eram desconsiderados. Depois de muito tempo, eram enxertados, né? Eles eram aceitos. Aconteceu isso com vários profetas, Jeremias, Isaías e tantos profetas que falavam em nome de Deus, que o povo falou, não, a gente só fica com Moisés. Depois foi acrescentando ao pouco. Eu creio que Ellen White ele está nesse nível de aceitação e não aceitação.
né? Ellen White não veio trazer nova luz sobre salvação, não é isso. O que ela vem trazer é uma ampliação do que já foi revelado. Então, assim, julgar os escritos dela como sola escritura é não compreender o adventismo, é levantar espantalhos e falácias. Então o Senhor está dizendo que nós acreditamos isso como verdade absoluta e que é doutrina, e para ser adventista, para ser salvo, tem que crer nisso aí. Não é verdade. Continuamos. Então o Satanás está passando em regiões celestiais, passa um anjo do céu, ele falou, opa, peraí, me dá um minutinho aqui, fale lá com Cristo que eu quero uma entrevista com ele. E aí Cristo lhe concede essa entrevista, ele diz, olha Cristo, eu estou arrependido, eu quero voltar para o céu, lugar que eu nunca deveria ter saído. E aí Cristo chora diante daquilo. Isso está dentro do sola escritura? É só você pensar, meus irmãos, eu não estou aqui para ficar fazendo polêmica. Qual o problema? Isso não é regra de fé, tá bom? Pensa comigo. Essa discussão está dentro do sola escritura? Dentro da Bíblia? Você consegue abrir a Bíblia e discutir esse assunto? Se Satanás pediu uma entrevista com Cristo e Cristo chorou por aquilo e respondeu para ele, olha, você não está arrependido. Eu não posso... Mas então tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ficar com esse argumento. Então não está dentro da Bíblia. Então o que fazer com nossos irmãos pentecostais, né? Que tiveram uma revelação, um sonho, né? E aí ele vai no púlpito, ele fala do sonho dele, né? Da revelação, Deus me revelou, e o sonho dele não está na Bíblia, né? Não está na Bíblia. E isso é aceito, né, como orientação de Deus para os continuistas. Então todo continuista, por acreditar que Deus falou com o irmão de assuntos que não estão na Bíblia, então ele é herege. É assim. O senhor que é continuista, com certeza vai dizer, não, a gente tem que ver a luz da Bíblia. Tá bom, a luz da Bíblia, faz sentido isso? Que no passado, Satanás, após a sua queda, ele se arrepende no sentido de ter remorso por ter acontecido, e Deus mostra justiça por não poder mudar, porque ele é um Deus imutável. Isso faz todo sentido. Se você lê o livro História da Redenção, você vai ver o cuidado de Ellen White para descrever como Deus tratou com amor todos os anjos, né? E que chegou um momento que não teve mais condição, por isso que houve batalha no céu. Então é essa a intenção dos escritos de Ellen White. É uma luz menor para ampliar, ajudar a compreensão das escrituras, né? Não é só a escritura, pastorzão, não é, tá? Posso colocar de novo você no céu, porque eu não posso colocar o céu em perigo novamente. Isso está nas escrituras, depois a história vai. Aí Satanás furioso vem para a terra, ele vê Adão e Eva felizes no jardim cantando. A música que Adão e Eva cantam incomoda Satanás. Satanás, inclusive, Ellen White viu que ele tem testa larga, demonstrando inteligência. Então ele está ali furioso. Com relação a essa... Tá vendo? É porque vocês não entendem. Vocês fazem interpretação, né, do Apocalipse, dos profetas, quando estão em visão, né? E vocês usam a chave hermenêutica, né, para entender os símbolos, né? Quando João viu aquilo, é porque no contexto de João aquilo era plausível, aquilo era compreensível, né? No século XIX havia uma crença, né, que os textudos, né, igual eu aqui, ó, era sinal de sabedoria. Então, naquele momento, naquele contexto, a verdade que se tinha sobre sabedoria e inteligência é que quem tivesse o crânio maior, né, ele tinha sabedoria. Né? Então, ela, refletindo esse contexto da sua época, menciona que Satanás era um ser inteligente e sábio. Né? Então, assim, Ellen White é um profeta do seu tempo, assim como Moisés foi do seu tempo, e tantos outros foram, né? Então, acusá-la de maneira anacrônica, nós temos que levar, então, da mesma forma os outros profetas, tá bom? Só explicando a questão da testa aí, tá? Furioso, ele pensa, bom, se eu derrubar esse casal, Deus vai usar de misericórdia com eles, e então Deus pode também usar de misericórdia comigo. Ele faz um plano lá, e aí ele se transforma numa serpente, a serpente voa de uma árvore para outra, ela era reluzente, muito bonita. A serpente vai lá, seduz Eva, Eva come do fruto, depois Adão come do fruto por amor a Eva, uma espécie de Romeu e Julieta ali, né? Então já que você comeu, por amor a você, eu não vou...
Interessante que muitos pregadores protestantes já pregaram sobre esse assunto, né? A possibilidade aí da serpente ter asas, né? Mas se Ellen White falou, é heresia, não é só a escritura, então é incrível, né? Como vocês usam dois pesos e duas medidas, né? Quantos comentaristas, né? Eu já li sobre esse assunto, né? Sobre as possibilidades, né? E ninguém chama eles de herege, né? Mas Ellen White é herege porque pensou nessa possibilidade, escreveu sobre esse assunto, né? Que ajuda a dar mais esclarecimento. Porque na Bíblia apenas um texto muito simples, né? Aconteceu isso, 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 isso. Ellen White, como um profeta, ajudando a compreensão, né? Acaba escrevendo as possibilidades, né? E outro, pastorzão, se você não crê nisso, não é doutrina para a igreja, né? Tá vendo o espantalho que vocês estão levantando? Deixar você cair sozinha. Eu vou comer também. Aí Adão come também do fruto proibido, a serpente também come do fruto proibido e eles caem e são lançados fora do jardim. Essa é a história contada por Ellen Goldwhite. Eu te pergunto, dá para discutir isso com o Sola Escritura? Alguém só usando a Bíblia. Só usando a Bíblia. Qualquer igreja protestante. Junte lá um presbiteriano, um batista, um assembleiano, um da quadrangular, de uma comunidade. Junte essas pessoas e veja se dá para discutir a entrevista de Satanás com Jesus, Jesus chorando, Satanás vindo furioso à terra e fazendo Adão pecar. Aliás, só esse Adão pecou, só o nosso Adão pecou. Não teve, os outros Adões de outras... Eu vou ler, se der tempo aqui, eu vou ler para você. Os outros Adões de outros mundos não caíram e não comeram da árvore do jardim do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que há em outros planetas, em outros mundos. Daqui a pouco eu vou ler sobre isso aqui. Então, vão dizer assim, mas peraí, olha, os pentecostais também profetizam. Se Ellen Goldwhite profetiza, não é profetisa, não é uma profetisa verdadeira, vamos dizer assim, nós temos que pensar se ela é uma profetisa verdadeira ou não. Não, não é essa a pergunta. Que tipo de profecia que ela fez? Porque as profecias devem ser julgadas, correto? Então, vamos dizer assim, mas o pentecostal, você está num culto lá, e aí, de repente, alguém vai falar assim, olha, Deus está me mostrando que você vai ser um missionário para cuidar de crianças na rua. Ou então Deus tá me mostrando que você vai fazer uma obra missionária em tal lugar. Isso não são profecias? E por que Ellen Goldwhite não pode profetizar? Ora, porque uma profecia de uma coisa cotidiana, olha, Deus está te chamando para uma missão, Deus está te chamando para você cuidar da ação social, é dentro do plausível, do sola escritura. O problema é quando você quer trazer uma profecia ultradimensional, visionária, cósmica, é além da conta, não é uma profecia direcionada, olha, o Senhor me mostrou que você está passando por isso, ou que você deve fazer aquilo, como os pentecostais fazem. Não, detalhe, não dá para comparar Ellen Goldwhite com um profeta pentecostal, porque Ellen Goldwhite não é só uma profetisa, ela é o espírito de profecia para o adventismo. Mentira. Nós adventistas, tá aqui no Nisto Cremos, nós acreditamos que o dom de profecia foi manifestado em Ellen White. Pode manifestar no Senhor, pode manifestar em mim. Tá? Ela não é a dona do espírito de profecia. Então isso aí é mentira, pastor. Eu aconselho o senhor... depois, quem sabe, fazer um corte nesse vídeo aí, né? Não sei se o senhor vai assistir esse vídeo, né? Mas o senhor deveria tirar isso daí, porque nós acreditamos que o dom profético, o espírito de profecia acompanharia a igreja até os últimos dias. E que esse dom profético, o espírito de profecia, foi manifestado em Ellen White e pode manifestar em outras pessoas, tá bom? Agora o senhor falar que só porque falou de algo transcendental, algo cósmico, né? Então isso não pode, tem que ficar só dentro da Bíblia, né? Então eu vejo assim, apagar o espírito, diminuir as possibilidades, colocar o cristianismo dentro de uma bolinha, né? E colocar Deus e o Espírito Santo através de uma bolinha. Então o senhor não acredita que Deus pode e ele há de revelar e ampliar a verdade até, ou o conhecimento dessa verdade, da luz que nós perdemos, né, por causa do pecado. Qual o problema de Ellen White falar sobre outros Adões, né? Vamos falar assim, Adões, né? O próprio livro de Jó tem uma base ali, né, sobre os filhos de Deus.
E há possibilidade, sim. Você acha, então, que nós somos os únicos nesse universo que Deus criou. Nós somos únicos, não tem mais ninguém, né? Então, assim, eu vejo que o senhor está limitando o poder de Deus. O senhor está falando mentira, né? Ellen White não é o dom de profecia, mas ela recebeu o dom de profecia. Então, e realmente, existe diferença entre ela e os pentecostais? Muitos irmãos dissolvem. Sim, com certeza. Pela obra, o trabalho, vida, dedicação, contribuição. Existem diferença, com certeza, com certeza. Ela é o espírito de profecia conforme Apocalipse. Então, o texto que diz lá em Apocalipse, Apocalipse 14 ou 12, agora não me recordo, que diz sobre o espírito de profecia, aquele espírito de profecia é Ellen Goldwhite. Mentira. Mentira. É essa mulher que viveu no século XIX. É essa pessoa. Então, assim, não é uma profetisa que pregou num culto, como as filhas de Filipe, que profetizavam na Bíblia. Não, não. Ela é o espírito de profecia, que trazia revelações cósmicas, revelações de outros mundos. Para não falar que... Pastor, vamos lá. Essas revelações cósmicas que o senhor tanto está falando aí, né, e que tanto Ellen White fala, pergunto para o senhor, isso é uma heresia? Isso afeta a compreensão doutrinária? Isso faz com que os adventistas do sétimo dia, né, creem na mesma coisa que o senhor, né, sobre a sola escritura, só que porque nós temos esses comentários inspirados em Ellen White, né, faz da gente então herege. Mas as nossas crenças fundamentais, que não são pautadas nas visões dela, só o fato de a gente ter um profeta entre nós, então, somos hereges. A gente crê como muitos cristãos puros e simples, como o senhor falou, cristianismo puro e simples, mas o fato de ter uma profeta, de ter alguém inspirada, orientando, profetizando, guiando esta igreja, faz de nós, então, hereges. Então nós temos que cortar todo o movimento profético nas igrejas, né? E ninguém pode falar sobre sonhos, sobre qualquer tipo de sonho que não esteja compatível ou alinhado, né, à Bíblia. Então temos que rejeitar tudo, né? Eu estou falando o seguinte, então se a pessoa teve um sonho, uma visão, uma coisa transcendental e aquilo faz sentido na Bíblia, por exemplo, se eu estou falando sobre Satanás ter feito isso, eu estou entendendo, só que eu quero saber aonde isso interfere na doutrina. Aonde essas visões de Ellen White faz com que os adventistas doutrinariamente discordem de vocês. Aonde Ellen White é nossa regra de fé, as suas visões sobre o passado, o presente e o futuro interferem nas nossas crenças fundamentais. É isso que eu quero que o senhor responda. Tá? É isso que o senhor pretendeu responder. Então, dentro da Bíblia, o senhor não consegue discordar, não consegue conversar com a gente, né? Agora, em Ellen White, o senhor é perito nos escritos de Ellen White. Percebo que o senhor não é, né? Porque o senhor nem compreendeu a nossa crença sobre isso, né? Sou eu que estou pegando no pé, livro Nisto Cremos, Vamos Doutrinas lá, então. Fundamentais da Igreja Adventista. Ô, benção, agora eu quero ver. Falando sobre a criação, por exemplo, né? Criação. Essa questão de Deus criou o mundo e tal. Vai aparecer Vamos na lá. sua tela, eu vou colocar aí, eu grifei, mas eu faço questão de mostrar para você a página que está grifada e tudo mais. Não sei se vai aparecer agora aí, eu grifei aqui. Opa. Página 90 e 91, Nisto Cremos. Vamos ver se é a mesma. Olha o que diz aqui. O mais provável é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, porque lá no Gênesis Deus criou o céu e a terra, né? Mas não deve ter sido a primeira. Talvez ela tenha sido, na verdade, a última criação. Quer dizer, para o Adventismo, para questões fundamentais, talvez a Terra tenha sido a última a ser criada e não a primeira. Qual o problema? Qual o problema, pastorzão? E aí? Então, só existe nós no universo, né? E acreditar nisso é heresia. Quero acreditar que não, né? Por quê? A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos. Como assim Adões dos mundos não caídos? Pergunte para um batista, chega na igreja e diz assim, eu queria um estudo específico nas escrituras sobre os Adões não caídos. Okay. Como Adões não caídos? Adão e Eva, do jardim do Éden, Gênesis 3, a queda do homem. O homem caiu e por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram e carecem da glória de Deus. É o que está na Bíblia. Não, mas eu quero saber dos outros mundos. Os outros mundos cujos Adões não caíram e esses outros mundos cujo o pecado não entrou. Como outros mundos de outros Adões que não caíram? Pois é,
encontrando-se com Deus em algum rincão distante do universo. E aí usam como referência Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao 12. Aqui quando os filhos de Deus se reúnem para falar com Deus, né? Ali a expressão Benei Ha-Elohim, está dizendo ali sobre os anjos. Quando os anjos se juntaram para falar com Deus, veio também Satanás. Não está falando ali que são os outros mundos. Essa é a tua interpretação. Então, o senhor não consegue discutir com a gente dentro da Bíblia. Porque, olha só, tá aqui eu tô com o Nisto Cremos, né? Olha só, o mais provável, tá usando probabilidade, é que a Terra, em vez de ter sido a primeira obra do Criador, tenha sido, na verdade, a última. E qual o problema sobre isso? Né? Nós acreditamos em uma Terra jovem. Né? A Bíblia retrata os filhos de Deus, provavelmente os Adões dos mundos não caídos, né? Encontrando-se com Deus. E nós damos a referência bíblica, como muitos outros acreditam também que essa reunião no céu fazia parte de um encontro celestial em que os filhos de Deus foram até lá. Né? E qual o problema? Temos a referência bíblica aqui. Mas se Ellen White pensou sobre isso, pecadora, herege, não pode. Mas tá o texto aí, pastor. Vamos lá, o que o senhor fala sobre o texto? Multiverso e que outros planetas que se juntaram ali para usar isso como base. Mundos, o multiverso e que outros planetas que se juntaram ali para usar isso como base é ir além do solo da escritura. Não é uma interpretação das escrituras. Porque, por exemplo, o Benei Ha-Elohim, que é filho de Deus, alguns interpretam como homens, como os filhos de Deus regenerados. Como os filhos de Deus sendo anjos. Alguns interpretam. Filhos de Deus de outros mundos, de outros planetas. Então, peraí. Então subiu, né? Subiu aqui do planeta Terra. Os filhos de Deus foi até lá no céu. Os filhos de Deus da Terra foram até o encontro de Jó. Então o senhor está falando que alguns interpretam que pode ser os filhos, homens, né? Mas em que momento na Bíblia diz que os homens, os seres humanos aqui na Terra, subiram para esse encontro celestial? É mais plausível dizer que os anjos estavam presentes e que outros seres criados estavam presentes. Qual o problema nisso, pastor? Que isso é doutrina? Mesmo, vamos supor, tá bom, nós estamos errados, que na nossa interpretação não era os filhos, Adões caídos. Ok, tá. E isso nos torna hereges. E isso faz com que a igreja adventista seja sectária. Né? Então é um absurdo as acusações. Eles querem colocar sobre nós, né, que nós estamos acrescentando, né, revelações. Né? Mas eu quero saber da doutrina, pastorzão. A doutrina nossa que torna a gente herege. Cujo o pecado não entrou, outros Adões, então é fora do solo escritura. Não dá para discutir isso. Não, como assim fora? Tá um texto aí na Bíblia, pastor. O senhor não tá usando a Bíblia. Olha só, o senhor quer discutir em visões de Ellen White. Ok, para mim não interessa isso, me interessa a Bíblia também. Aí tá a referência, no Isto Cremos, não tá a referência de Ellen White, tá? Tá a referência da Bíblia, nossa interpretação. E aí? Até o presente momento, as experiências espaciais não conseguiram descobrir nenhum outro planeta habitado. Pois é. Aparentemente, Verdade. Eles se situam na vastidão do espaço. Muito além do alcance de nosso sistema solar, poluído. Quer dizer, é que, na verdade, a NASA não encontrou, mas eles estão lá. Esses ETs, né, eles estão fora, situados na vastidão do espaço, além do nosso alcance, além do sistema solar, onde se acham garantidos contra a infecção do pecado. Então, segundo a Igreja Adventista, há mundos que não foram infectados com o pecado. Sim. Eu te pergunto, dá para colocar isso dentro do solo da escritura? Dá, colocamos. Tá aí Jó, tá? Então Jó, né, quando sobre a criação, os anjos cantavam. Nós cremos, pastorzão, que existem outros seres que não caíram em pecado. E aí, qual o problema? Isso é contra a doutrina do cristianismo puro e simples que o senhor falou? Ou é uma interpretação? É uma discussão entre cessacionismo e continuismo? É uma discussão entre calvinismo e arminianismo? Não, é uma discussão cósmica, não tem a ver com a Bíblia. A Bíblia não fala nada disso. É uma revelação nova, é uma luz nova que apareceu aqui. Ellen White teve uma visita, o seu anjo levou a visitar outros mundos. Veja comigo. Certo. O Senhor me proporcionou uma visita de outros mundos. Foram-me dadas asas e um anjo me acompanhou da cidade a um lugar brilhante e glorioso. A relva era de um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Os habitantes do lugar eram de todas as estaturas. Ellen White acredita que o Adão tinha quase 4 metros de altura e Eva tinha quase 3 metros de altura. Eles eram...
Não é só Ellen White, tá? Isso aí, existem outros comentaristas que antes dela já pensavam nessa hipótese, tá bom, pastorzão? Ela não veio trazer nova luz, né? Muitos dizem na nova luz, tá? Muito interessante. Muito mais altos do que somos hoje, quase o dobro do que somos hoje. Então, aproximadamente 4 metros de altura, Adão e Eva, né? Segundo Ellen White. Ostentavam a expressa imagem de Jesus, e seu semblante irradiava santa alegria, que era uma expressão da liberdade e felicidade do lugar. Perguntei a um deles, porque eram muito mais formosos que os da Terra, muito mais bonitos que nós. Eles eram formosos, esses habitantes desses outros planetas aqui, outros mundos, né? A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus. Quer dizer, aqui está fazendo uma alusão, inclusive, ao sábado, né? Olha, nós vivemos, aqui nós guardamos os mandamentos de Deus, possivelmente até incluído aqui o sábado, guardam o sábado também. Ô, pastorzão, né? É duro, né, essa questão. Veja, o sábado, ele está inserido num contexto da criação da terra, né? Se o senhor quer colocar o sábado aí, é uma conjectura do senhor. O senhor que está acrescentando aí, está falando sobre lei e obediência a Deus, né? Adão e Eva, há um comum crença que Adão e Eva, antes do pecado, eles eram belos, né? Até o momento em que eles viram que estavam nus, né? Então havia uma beleza, uma ingenuidade nos seres antes da queda, né? Então, qual o problema? Tem algum pecado nessa descrição aí? Mas aí vocês querem achar. Tá bom, vamos lá. Né? E não caímos em desobediência, como os habitantes da terra. Vi então 2 árvores. Uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas tinha belo aspecto, mas de uma delas não era permitido comer. Quer dizer, naqueles outros mundos também tinham árvores do conhecimento do bem e do mal que não era para comer. Tinha a árvore da vida, igual no Jardim do Éden, e tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Isso aqui visões do anjo assistente que levou Ellen Goldwhite, que criou asas e ela voou, né? Tinham a faculdade de comer de ambas, mas eram-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse: ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam. Então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque, que tinha sido trasladado. Ela tem um arrebatamento cósmico, né? E vão dizer assim, mas Paulo também foi ao terceiro céu e ouviu palavras que não se podem referir e tal. Tudo bem, ele foi ao terceiro céu, ao paraíso, que parece ser ali o lugar onde Deus está. E não há outros mundos com 7 luas, e nem conversou com o bom e velho Enoque. Aliás, Ellen Goldwhite recebeu de Deus o dia e a hora que Jesus ia voltar, mas quando ela voltou à Terra, ela esqueceu o dia e a hora que Jesus ia voltar. Falando dessa maneira, o senhor deixa de uma maneira muito ampla, né? Eu queria que o senhor trouxesse esse texto aí, né? Sobre isso, né? Ela realmente, no grande conflito, ela falando sobre os eventos futuros, né? Ela fala desse momento, né? Mesmo que ela tivesse ouvido, né? Vamos pôr. Então tá, ela ouviu, né? E aí ela chegou e não disse, tá? Então tá, mas a questão é a seguinte: se ela tivesse dito a hora e a volta, né? Aí teremos um problema. Ela não disse, né? Então a gente trabalha sempre com conjectura. Com relação a ter... É que assim, né? Eu volto naquele mesmo ponto. Até os próprios adventistas não compreendem o ministério de Ellen White e as visões de Ellen White. Ela foi tomada em êxtase, assim como Isaías foi tomado em êxtase. E quando o profeta está tomado em êxtase e está falando sobre vendo o futuro, o eterno, né, há um grau gigantesco de simbologia na visão, assim como aconteceu no Apocalipse, né? Então você tem que entender o seguinte, pastor, que será que Ellen White viu literalmente Enoque ali? Não creio que ele viu literalmente Enoque ali. Mas havia uma mensagem que Deus estava transmitindo, que ela compreenderia essa mensagem para transmitir a outros, né? Qual é o resumo de tudo isso aí? Que nós não estamos sozinhos no universo. Que existem outros mundos que não caíram em pecado, né? E que existe um lugar maravilhoso que nós iremos morar. Pergunto para o senhor, isso vai contra o cristianismo puro e simples? Tem alguma heresia aqui que vai contra as doutrinas principais, né? Estou falando sobre cristologia, estou falando sobre salvação pela fé, estou falando sobre a trindade, né? Sola Escritura. Tem algum problema aqui que afeta essas colunas centrais do cristianismo puro e simples? Não tem, né?
Veja bem, Jesus, quando esteve aqui, disse: nem o Filho sabe a hora que ele mesmo voltará, nem os anjos do céu. Mas Ellen Goldwhite foi mais privilegiada que anjos e que o próprio Senhor Jesus, porque ela recebeu de Deus o dia que Jesus ia voltar, o dia da volta de Jesus, mas ela esqueceu quando ela voltou para cá e por isso ela não falou mais no assunto, tá? Então perguntei-lhe, continuando aqui a leitura, perguntou ali para Enoque, né? Ellen Goldwhite está conversando com Enoque. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele me disse: não é. Minha morada é na cidade e eu vim visitar esse lugar. Ele percorria o lugar como se realmente estivesse em sua casa. Pedi ao meu anjo assistente que me deixasse ficar ali. Não podia suportar o pensamento de voltar a este mundo tenebroso. Disse então o anjo: eu também farei a mesma coisa. E se fores fiel, juntamente com os 144.000, terás o privilégio de visitar todos os mundos e ver a obra das mãos de Deus. Primeiros Escritos, página 39 e 40. Qual o problema? Eu te pergunto, essas profecias se parecem com as profecias pentecostais? Não parece, não. E aí o senhor tem que ser mais específico. Qual profecia o senhor está falando das profecias pentecostais, né? Porque existe um enredo, né, no escrito dela, existe coerência bíblica, né? Veja, nós não estamos falando de doutrina, estamos falando de uma profeta que está descrevendo aquilo que ela viu, tá? E que essas visões, elas não são pautas de crença e doutrina adventista, tá bom? É isso que o senhor está querendo construir e jogar sobre nós, tá? Que não é verdade. Estou dando um aval aqui também à profetada, né? Tem muita gente aí que tem até a profecia do Pix, a profecia de revelar o teu CPF. Também não estou dando aval a essas coisas. Estou falando de uma profecia verdadeira, genuína, né? Séria. Eu acredito no dom de profecia, eu sou uma pessoa continuista. Mas se parece uma profecia dessa que viu Enoque, que falou com ele, o anjo levou, se parece com alguma profecia pentecostal aprovada pela... Então vamos lá, pastor. Nós adventistas que acreditamos que Ellen White é um profeta, que o dom de profecia se manifestou sobre ela, esse argumento que o senhor está falando aí não serve para nós. Sabe por quê? Porque quando Moisés, profeta de Deus, escreveu algo, aí vem Isaías falando coisas que não estava dentro da Torá, e aí a gente usaria esse argumento aí. Esse argumento que o senhor está dizendo, né? E a gente não aceitaria, porque não faz sentido, não está dentro da lei, da Torá, de Moisés, né? Então a gente não aceitaria. Então a nossa crença, por nós cremos no dom profético de Ellen White, faz sentido acreditar nisso. Agora, um dia saberemos se isso é verdade ou não? Com certeza saberemos que é verdade. Um dia muitos vão aceitar essa profecia, como aceitou de Isaías, de Jeremias e tantos outros profetas que vieram depois de Moisés, né? Porque o povo era assim, aceitava o do passado e rejeitava o profeta contemporâneo, né? E por rejeitar o profeta contemporâneo, pastor, eles tinham uma luz menor, eles tinham uma compreensão pequena dos planos de Deus e sofriam prejuízos, posso dizer assim, né? Mas quando aceitavam o profeta, o Israel entrava em harmonia com a lei de Deus, eles eram abençoados, né? Por isso que tem Crônicas 20:20, né? Crede em seus profetas e prosperareis, crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, né? Então a gente leva isso em consideração, pastor. A ortodoxia cristã, pela Bíblia Sagrada, vão dizer assim: não, pastor, você tem que pensar o seguinte: o que Ellen White falou não é um acréscimo, não, é apenas um comentário da Bíblia. Não, mas comentários são comentários arqueológicos, sociológicos, culturais, não cósmicos, não ultradimensionais, visionários, né? Não, vão dizer assim também. Você tem que perguntar o seguinte: Ellen White contradiz a Bíblia ou não? Tem alguma contradição com a Bíblia? Ora, não tem contradição com a Bíblia, porque falar que viu Enoque e foi para outro mundo de 7 luas, pastor, e que lá eles guardavam os mandamentos, e que eram mais altos, mais formosos, e que aquela árvore eles não comeram e que ninguém caiu. Pastor, fala para nós, pastor. Eu acreditando que Enoque está lá, que ela viu isso. O que interfere na doutrina no solo escritura, pastor? Tá? O senhor falou que tem que ficar dentro da Bíblia. Ok, então mostra dentro da Bíblia que isso interfere, né, a minha crença sobre essas visões de Ellen White, tá? Eu quero saber isso. Se o senhor quer discutir sobre Ellen White, a gente pode falar sobre Ellen White, mas eu quero ver aqui na Bíblia, né, que interfere, quebra, ou seja, deixa eu explicar para você. Eu crendo que Ellen White viu os mundos, eu vi com Enoque, interfere na minha crença na justificação pela fé?
Eu crendo em Ellen White, dessas visões dela do futuro, do passado, interfere na minha crença sobre a Trindade, me interfere na crença da sola Escritura mesmo. Vocês estão percebendo o espantalho que o senhor está erguendo? E o senhor não está respondendo. Tá? O senhor está falando de Bíblia, a Bíblia, mas o senhor quer defender se Ellen White está correta em ter visto ou não. E eu já estou dizendo para o senhor, crer ou não nessas visões, né, não me descredibiliza de ser um adventista ou estar longe do sola Escritura, porque é sola Escritura, não é nudez Escritura. O senhor também usa a Escritura como regra de fé, mas o senhor também é cercado por materiais e outros conteúdos que o senhor usa, né? Porque dá a entender que o senhor está dizendo que é só a Escritura e acabou. E não é bem isso. Nós temos ela como um profeta inspirado, que ela tem comentários inspirados, né, com certeza, e que ela nos ajuda e nos ajudou e tem nos ajudado a guiar essa igreja dentro da palavra de Deus, não dentro das suas visões. Tá? Aí ali não tem nem como comparar com a Bíblia. Não contradiz, que é como se eu falasse assim, deixa eu dar um exemplo para você. Para Ellen White e para o Adventismo, a serpente tinha asas. Tá? Então a serpente tinha asas. Aí eu digo, mas que história é essa de que serpente tinha asas? Aí vão dizer... Não, peraí. Na interpretação lá diz que a maldição dela foi rastejar. Então, se a maldição for rastejar, ela possivelmente tinha patas e alguma coisa a mais. Tá? Isso é uma interpretação, pastor. E isso interfere no cristianismo puro e simples, pastor? Não. Mas não contradiz a Bíblia. Ora, então eu posso escrever um livro e dizer assim, Deus me deu uma visão, né? E os cachorros no Éden tinham asas. Alguém vai me dizer assim, ô bispo, pelo amor de Deus... o cachorro tinha asa, eu vou responder, mas contradiz a Bíblia? Contradiz alguma coisa? Não contradiz a Bíblia. Então, esse negócio de não contradizer, provar que é verdadeiro, não é verdade, meus irmãos. Não é verdade. Então, concluindo este vídeo, já ficou bem... Vai lá, conclui. Já ficou mesmo. Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Sim. E por quê? Qual é o motivo verdadeiro? Sem ataque ad hominem. Não. Por que a Igreja Adventista é considerada uma seita pelas outras igrejas cristãs, ortodoxas, evangélicas, protestantes? Porque tem outra fonte de inspiração além das Escrituras. Pera aí, pastor. Pera aí. Outra coisa que o senhor tem que pontuar. Nós temos outras fontes de inspiração? Temos. Né? Ellen White é uma delas. Né? O Nisto Cremos é uma fonte de inspiração para nós cristãos adventistas? Sim, e tantos outros comentaristas. Né? Agora eu pergunto para o senhor, Ellen White como fonte de inspiração, os seus escritos é doutrina para nós? É regra de fé e prática para nós? Essas visões que ela teve, que é fonte de inspiração para nós, isso interfere no cristianismo puro e simples? Né? É isso que o senhor está atrelando, é aí que está o erro. O senhor está dizendo que Ellen White, os escritos de Ellen White, é norma e fé, regra de fé para nós, adventista. E isso é uma falácia. Mentira, pastor. Ah, ela é uma fonte de inspiração para nós? Sim, mas ela não é cânon sagrado como a Bíblia. Ah, então, se essa é a nossa, somos considerados seita por causa disso, então tudo que é fonte de inspiração, os seus comentários, pastor, joga tudo fora suas meditações, seus devocionais, né, que são fonte de inspiração. Agora eu pergunto, que tipo de inspiração é para o senhor? Não, mas isso não é uma fonte doutrinária. Então eu estou dizendo a mesma coisa. Os escritos de Ellen White não é fonte doutrinária para os adventistas. Então o senhor está falando algo que não tem nada a ver conosco. E esta fonte de inspiração, chamada Ellen White, traz doutrinas e acréscimos que estão fora do sola Escritura. Mas eu creio em Ellen White. Tudo bem, pode acreditar. Você só não pode falar que você é protestante. Você crê em Ellen White? Não tem problema, você pode crer à vontade, só não pode dizer que a igreja adventista é uma igreja protestante. Ela é uma seita pseudo-cristã porque adiciona doutrinas, pensamentos. Quais doutrinas, pastorzão? Quais doutrinas, pastorzão, que Ellen White adicionou? Fala para nós, pastor. Escritos além do sola Escritura, que são os 66 livros da Bíblia. Então, para o protestante... Mentira. Nós só somos protestantes se estamos dentro do sola Escritura.
fora do sola escritura, é uma seita doutrinariamente falando. De novo, não é uma seita que tem capuz preto, macabra. É uma seita porque se distingue doutrinariamente. Inclusive, a Igreja Adventista chama isso de doutrinas distintivas do adventismo, como juízo investigativo, por exemplo. Nenhuma outra igreja na face da Terra tem o juízo investigativo. Então, peraí. Então, o senhor está falando que a doutrina do juízo investigativo veio dos escritos de Ellen White? Se é isso, pastor, mentira. Será que vai soltar mais mentira ainda? Eu concluo esse vídeo com o texto de Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Perceberam? Ele construiu uma ideia falaciosa de que nós adventistas usamos um outro evangelho dado por Ellen White. E que nós adventistas temos uma fonte de inspiração e crença em Ellen White que segue e rege as nossas doutrinas. Pastorzão, isso é mentira, pastor. Isso é mentira, né? O senhor, como uma pessoa séria, deveria tirar esse vídeo do ar, né? Porque é mentira. E quantas pessoas vão assistir esse vídeo e vão acreditar nisso, que nós adventistas temos Ellen White, seus escritos como doutrina e regra de fé e prática, e que é um novo evangelho, né? Tá comparando a gente com os mormons, né? E não é isso. Falando aqui sobre salvação de adventistas, não estou falando aqui do adventista, estou falando da doutrina do adventismo, que é considerada pela igreja protestante como uma seita. Por quê? Porque tem outra fonte de inspiração, e essa fonte de inspiração traz acréscimos e doutrinas ao cristianismo, tirando então o cristianismo daquilo que é puro e simples. Tá bom? Espero ter sido muito didático aqui. Se você gostou, deixa um like pra gente. Se não gostou, dá um dislike também, não tem problema. Comente com a sua opinião, compartilhe com mais pessoas. Mais pessoas precisam saber. Precisam saber. Vamos lá, precisam saber o quê? Se é realmente uma seita ou não. Tá bom? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Gente do céu. Então, minhas considerações finais aqui. Vocês perceberam, né? Falou. Veja, o pastor Thales, o bispo Thales, é uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa que tem conhecimento, né? Mas ele mostra total desconhecimento com a crença adventista. Essa pecha, né, de dizer que nós adventistas usamos os escritos de Ellen White como doutrina, fé e prática, e que ela é inspiração para as nossas doutrinas, isso é uma mentira tremenda, né? Você que está me assistindo aí, espero que você tenha compreendido, né? Que a intenção desse vídeo meu da reação é mostrar para você que nós adventistas, eu como pastor adventista do sétimo dia, eu tenho 25 anos de adventismo, 10 anos como pastor, né, desta igreja, nós não pregamos isso. Agora, tem alguns adventistas que elevam os escritos dela acima da Bíblia? Sim. Mas o adventismo, a instituição, não prega o que ele acabou de dizer. Tá bom? Deus abençoe vocês. Espero que tenha gostado aí do vídeo. Curta, compartilhe. E vamos ver se no próximo vídeo a gente traz aí um conteúdo profético. Tá bom? Deus abençoe vocês e não se esqueça. Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!